Vocês sabiam que uma das atividades do Maternal 2 que a gente adora e que faz muito sentido pedagógico, além da gente adorar porque é fofo, mas faz muito sentido pedagógico, é uma ginástica com as mãos. E o que é isso? Na verdade, é um treinamento dos dedos. Muito importante para a parte matemática, lógico, matemática. Então, a gente fala um número e eles têm que colocar esse número na mão. Então, 4, eles têm que mostrar o 4. E isso está completamente atrelado à coordenação motora. Porque, obviamente, faz aí o número 4, você tem que abaixar um dedo, deixar 4 aqui. 5, você tem que levantar esse dedo. 1, tem que segurar os outros. Então, tudo isso para eles não é fácil. Então, a gente faz esse treinamento com eles, é uma fofura. Então, geralmente na rodinha, as professoras... E quais foram os amigos que faltaram? Eles falam quem são os amigos, eles contam quem são os amigos e depois deles contarem, eles colocam no dedo quantos amigos faltaram. E aí eles têm que botar 2, 3 e por aí vai. Então, é uma atividade que ajuda muito na coordenação motora deles, além da parte lógico-matemática também. Manda bala. Ah, é pra eu falar direto? Pode falar que eu vou botar seu nome. Ah, tá bom. Calma aí, deixa eu pensar, porque assim sem pergunta é difícil, amiga. Tá bom, vou perguntar então. Gabi, como é que é o trabalho do Maternal 2 em coordenação motora fina? Na verdade, quando a gente fala de coordenação motora, a gente pode falar de coordenação motora ampla e coordenação motora fina. Coordenação motora ampla é dos grandes membros, né? E aí a gente trabalha muito isso, muito da justificativa do porquê que a nossa grade tem tanta coisa, né? Então, dança a partir do Maternal 2, que a gente tem aula de educação física, psicomotricidade, natação, enfim, para justamente trabalhar essa coordenação motora ampla. O andar da criança, o não esbarrar nas coisas, o entender o movimento do seu corpo, tudo isso é coordenação motora, mas é coordenação motora ampla. Quando a gente está falando de coordenação motora fina, e aí é um trabalho muito específico a partir do Maternal 2, a gente trabalha isso no Maternal 1 bastante, mas no Maternal 2 isso ganha forma, isso ganha corpo, porque ele já tem possibilidade de controlar melhor esses movimentos. Então a coordenação motora fina, a gente está falando dessa movimentação dos músculos menores, né, da mão, da apreensão, para gente lá na frente falar sobre escrita, sobre pega do lápis. Então todo o trabalho que a gente faz, e aí com mais intensidade a partir do Maternal 2, é para olhar lá para frente, quando a gente está falando de alfabetização, de primeiro ano. Então, o que é? O que a gente faz nesse trabalho? Acredito que vocês estejam vendo por aí, que vocês já tenham visto no vlog ou vão acompanhar depois, que eles mexem muito com papel, eles vão recortar, eles vão mexer com massinha, eles vão pintar. E aí o pintar pode ser com o dedo, com tinta, com pincel, com o giz de cera, com a canetinha. Tudo isso é trabalho de coordenação motora. Ligar num caminho ondulado, ligar num caminho reto, achar a sombra, tudo isso é trabalho de coordenação motora fina. De novo, início de um trabalho que só vai, na verdade eu ia falar que vai ter fim e não vai ter fim, né? Mas que só vai ter um resultado mesmo, só vai ganhar corpo lá na frente num trabalho de alfabetização, de escrita mesmo das crianças. Olha lá. A escola não para. Tô filmando, hein? E aí uma coisa que pode ser dúvida de vocês, né, dos pais que estão em casa acompanhando esse processo, é como que a gente consegue ajudar? Como é que a gente, adulto que está do lado de fora desse processo, seja o professor, seja o pai que está em casa, ajudar? Você já reparou que uma criança dessa faixa etária tem dificuldade de segurar mais de uma coisa na mão? Se confunde quando vai pegar certos objetos ou se atrapalha?
a gente precisa trabalhar uma coisa que está atrelada a essa parte de coordenação motora fina, que é a autonomia deles. A gente precisa deixar que eles façam. Às vezes a gente adulto quer antecipar os processos, né? A gente não espera o tempo deles para executar as atividades. Então, se você for falar para o seu filho, filho, pega a garrafinha lá, deixa ele lá buscar a garrafinha, ter o jeito dele de pegar ou não a garrafinha, de pegar torto, de derrubar, porque isso também trabalha a coordenação motora. Isso ajuda ele a se organizar no espaço, isso ajuda ele a entender os processos. Então, como que a gente pode ajudar? Respeitando o tempo deles, deixando que eles comecem a fazer as coisas com mais autonomia, tudo que é relacionado ao tato, isso é muito importante. A gente brinca muito disso no pré-1, eu falo muito isso no pré-1, então você que é pai de maternal 2, a gente vai conversar sobre isso em algum momento. Mas, por exemplo, com pintar dentro da margem. E aí você pode estar se perguntando, caramba, Gabi, mas meu filho não sabe pintar dentro da margem, meu filho não tem a apreensão correta do lápis. Para vocês terem noção, existe uma evolução da apreensão do lápis. Eles têm uma apreensão palmar primeiro, né? Eles pegam primeiro o lápis, se vocês repararem, pegam garfo, colher, muito assim. E essa apreensão ela vai sendo aprimorada, a gente vai mudando essa apreensão conforme o tempo vai passando, porque é difícil, se vocês repararem, pegar coisas só com 2 dedinhos e o resto tá fechadinho, é difícil pra caramba. Então é normal que primeiro eles peguem com a mão toda por uma questão de segurança, e essa apreensão ela vai evoluindo, e para tudo isso, de novo, a musculatura dos membros, né, da mão nesse caso, precisa estar fortalecida, e aí por isso um foco específico no trabalho de coordenação motora. Dá tchau. Vai. Além da questão da apreensão, dessa evolução da apreensão, tá tocando meu telefone. Além da questão da apreensão do lápis ou do instrumento que eles estejam usando, seja pincel, seja giz de cera, a gente tem também uma coisa interessante para ver essa evolução da coordenação motora, que é a questão do tamanho do papel. Se você já era nosso pai de Mate 1, tenho certeza que na sua lista de material estava papel A3, que é um papel maior. Por quê? Porque eles ainda não têm essa noção de espaço, então eles precisam de um espaço maior para esse desenho, né? Para fazer essa movimentação, porque eles ainda não têm a coordenação motora bem definida. No Maternal 2, a sua lista de material não estava com papel A3, a sua lista de material está com papel menor, papel A4, se eu não me engano, menor do que o A3. Justamente porque a gente quer trabalhar isso, a gente quer diminuir esse espaço dele. A gente já consegue isso no Maternal 1, no final, mas o Maternal 2 é uma questão pra gente, o limiar pra gente é uma questão muito importante, então a gente já reduz essa folha de papel para que eles tenham essa evolução na coordenação motora. No pré-1, o que eles vão esperar? No pré-1 a gente aprimora isso. No pré-1 a gente vai estar falando de um caderno que a gente coloca às vezes algumas linhas para eles. No pré-1 ele já tem caderno, fica aí o spoiler para vocês de lista de material. A gente já está falando do uso da tesoura respeitando margem, isso é coordenação motora. Então, existe uma evolução, eles vão continuar no pré-1, cortando papel, fazendo o caminho, tudo isso continua, mas a gente coloca o que eu brinco, o sarrafo sobe um pouquinho, então esse processo ele só evolui. Boa. Obrigada, Gabi. De nada, beijo.